Eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Eu gosto muito de conversar com o Dr. Sandro sobre assuntos gerais. É uma pessoa que tem uma desenvoltura enorme. E eu sempre falo, gosto de conversar com o Dr. Sandro a respeito de muitos assuntos. Mas hoje eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho do partido PSL, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Está uma guerra, né? Todo mundo está acompanhando, tanto aí na TV, internet. Que você entrar na internet, você vai encontrar um monte de coisas. Com essa guerra toda, será que o nosso presidente pode deixar do PSL e migrar para um outro partido? Tudo bem? Tudo bem, Tamires? Sempre uma grande honra, um grande prazer receber você aqui, o nosso amigo Tiaraju, né? Tá fazendo a filmagem, não é mais filme, né, Tiaraju, mas não trocaram o nome, né? Bora houve atualização. É o nosso cinegra, né? Cinegrafista. Sempre um prazer estar com você, com seus telespectadores, né? De muita qualidade. Eu sempre que ando por aí, tem sempre, vamos dizer assim, um feedback muito bom das pessoas que acompanham o seu programa. Obrigada. Há tantos anos na televisão, né? Acho que é um recorde na televisão de Moarama. Talvez junto ao Tatu, mais tem longevidade. A TV Caiuá, eu, né? Também o programa da Tamires recebeu o prêmio, os melhores do ano. E dia 9 de outubro completamos, né, 13 anos, no qual o Dr. Sandro faz parte. Quando eu tinha o primeiro estúdio, ele lá da entrevista, jantava com a gente, lembra? Sim, lá próximo do Banco Brasil. Tempos. Esperando novos convites. Doutor, o que você que sempre está bem informado a respeito da área política, né, acompanhando a vida do nosso presidente, claro que todos nós devemos acompanhar o que está acontecendo. Só tem um canal que eu não gosto de assistir, porque é uma pauleira desgraçada, então eu não gosto. Sinto muito. E daí, doutor, de que forma que você vê tudo isso, essa guerra aí? Na verdade é o seguinte, se você observar há muito pouco tempo atrás, o PSL estava naquele rol de partidos que se conhece no Brasil como nanicos, né? São partidos muito pequenos, representação política quase nenhuma na Câmara, horário eleitoral muito pequenininho, fundo partidário pequeno, né? Fundo eleitoral pequeno, porque era um partido realmente pequeno. E o Bolsonaro, durante um grande parte do processo da pré-campanha, ele sinalizou que iria para o Patriota, né? Que também era um partido não muito grande, e depois acabou fechando a filiação dele no PSL. E a partir desse momento, ele transformou o PSL num verdadeiro gigante, que na Câmara Federal é a segunda maior bancada, né? Então, um partido que tem um grande fundo eleitoral, um grande fundo partidário, e infelizmente houve disputas eleitorais, disputas de poder dentro do partido, que fatalmente rachou o partido entre uma ala que apoia o presidente da República e uma outra ala que estava com o presidente do partido, que é o Luciano Bivar. O PSL envolveu algumas confusões, né, com relação à questão das candidatas chamadas laranjas, situações não foram bem explicadas, enfim, outras situações que acabaram deixando o presidente da República um pouco descontente, né, com o partido. E aí começou essa guerra de egos, enfim, por disputa de poder. Mas fatalmente o presidente, até onde nós estamos acompanhando, está vencendo essa batalha interna, né, que vai eleger o filho, acredito, líder do partido. Será que vai acontecer? Até porque as outras partes entenderam que é a melhor solução, né? Porque eles entraram num debate que acabaram sempre perdendo. Grupos liderados pela Joyce Haussmann, pelo próprio delegado Valdir, então entenderam que a melhor situação é fazer a composição. Até porque a opinião pública continua ainda apoiando o presidente da República, está apoiando o presidente da República, né? Até pelas intenções dele, pelos andamentos que ele quer dar. Agora você imagina o seguinte, se ganha uma eleição para mudar a história do Brasil, muda a história política de um partido, coloca diversos novos políticos, né, no poder para se fazer uma mudança de fato do Brasil. Agora, esse grupo de novos políticos, o que eles fazem? Eles formam uma guerra interna dentro de um partido. Além do presidente da República ter que enfrentar PMDB, PSDB, o DEM, enfim, todos esses outros partidos de oposição, né, de oposição ou de centro, o próprio PT, né? O problema surgiu dentro do próprio partido dele, né? No momento muito complicado, porque está se aí para aprovar a reforma da Previdência, não é isso? E outras reformas que precisam ser aprovadas, o Brasil precisa de reformas. E o problema se deu dentro de casa, não no vizinho, onde se esperava mais dificuldade. Daí corremos o risco com todos esses projetos aí, né? Tá. Se deve muito isso à imaturidade política de novos políticos, né? Que vieram pregando mudança, etc. Mas muitas vezes adotam a velha prática da política do toma lá da cá, né? E isso se explica pelo poder que se tornou esse partido, parece que o fundo eleitoral dele, que já vai poder ser empregado agora na eleição,
de 2020 para prefeito é de 160 milhões. Esse ano o partido já recebeu de fundo partidário mais de 80 milhões. Então realmente ele se tornou um gigante. E esses novos políticos, né, não o Bivar, porque já é um político bem antigo, já é presidente desse partido há muitos anos, se confundiram, né? E o ego falou mais alto, mas eu acredito que o presidente está saindo vencedor dessa questão interna, e o que se espera é que o partido, né, até que ele se mantenha no partido, porque é uma grande representação política, da qual ele elegeu, e ele também fez essa construção para que tivesse essa representação política, se deve ao Bolsonaro. Esse grande número de deputados federais eleitos, enfim, do crescimento desse partido se deve ao Bolsonaro. Então não é justo que o Bolsonaro saia do partido e vá buscar se acampar em outro partido, começar do zero uma situação. Já existem algumas dificuldades dele mesmo nas interlocuções com o Congresso Nacional, né? Então seria um prejuízo para o Brasil hoje ele deixar esse partido e ter que reconstruir isso. E ter até esse partido depois, não talvez um aliado, né? Até porque se ele deixar do partido vai ter, claro, uma situação mais difícil de negociação com relação ao próprio PSL. Então eu acho que está se acalmando os ânimos, eles vão aportar o filho dele na liderança, como ele queria, o Eduardo Bolsonaro, e aí se soluciona um outro problema, que é a questão da embaixada dos Estados Unidos, que se apaga essa questão também que chama a atenção de alguns grupos políticos, enfim, de parte da sociedade, achando que não era o momento para se tomar esse tipo de decisão. Ele ficando líder do partido, em casa, dentro de casa e dentro do próprio partido, ele resolve outra questão, que é a questão da embaixada. E para o presidente, para o Brasil, enfim, é muito bom que isso acontecesse, né, para que efetivamente pudesse tocar as reformas e continuar a manter esse apoio no Congresso Nacional do PSL, que é tão importante. Agora essa verba, por exemplo, do PSL, né, que é uma verba bem gordinha, será que não é isso tudo que a guerra está aí, lançada? Sem dúvida, quando você tem um partido... Dinheiro... Um partido nas condições que ele tinha antes, né? Que era um partido pequeno, e depois se transforma nesse gigante que ele se transformou. Ele está entre os principais partidos do Brasil hoje. Tem o presidente da República, e não é só isso, tem a maior representação, a segunda maior representação no Congresso Nacional, tem muitos deputados estaduais, enfim, cresceu demais, né? Esse partido. Então, essa guerra de egos, e com certeza é para administrar esse recurso, né? E são recursos grandiosos, né? De recursos que vêm da população brasileira, do povo brasileiro, né? Que quem alimenta os partidos, esse fundo partidário e o fundo eleitoral é a população, né? Eu já disse no seu programa que, na verdade, é o verdadeiro tapa na cara da população, porque lá atrás as empresas poderiam doar, e quem que doava? Quem tinha interesse em contratos com o governo, e especialmente as empreiteiras. Aí se tornou, a Lava Jato veio, acabou com tudo isso, lavou essa sujeira, vamos dizer assim. Houve reformas que proibiu a doação de pessoas jurídicas para as pessoas físicas, para candidatos, pessoa jurídica, pessoa física pode doar, mas muito pouquinho. Então, qual foi a solução arrumada? Se nós não podemos pegar das empreiteiras, que depois a gente vai fazer o toma lá da cá, vocês vão pagar a conta. Então, foi isso que foi imposto ao povo brasileiro, de sustentar essas campanhas milionárias. E detalhe, essas campanhas milionárias para os grandes figurões dos partidos. Por exemplo, um político jovem que vai entrar, ele raramente vai ter acesso a esse recurso. Esse recurso, quem distribui, quem administra é o próprio partido. Não é distribuído de forma equitativa. Por exemplo, o Paraná é um dos estados da federação. Então, no Paraná vai tantos milhões de reais. Lá tem tantos candidatos a deputado federal, deputados estaduais, e, enfim, será distribuído de forma igual. Não, o partido é que decide. Então, aquele candidato que já vai para a reeleição, ele pega o teto máximo, 2 milhões de reais. A Dilma pegou mais de 4 milhões para disputar o Senado em Minas Gerais. Por quê? Porque era de interesse do partido. Entendeu? Então, até nisso, a distribuição dos recursos para os candidatos não é de forma democrática. E o que faz isso? Distribui para os medalhões já na reeleição, faz com que se mantenha, né, não se renove a política. Então, o Brasil é um país para profissional, não é país para amador. Ninguém vai entender nunca o Brasil, especialmente esses investidores internacionais, que se vir para o Brasil é para explorar para pesado mesmo, porque não se tem segurança jurídica e tem absurdos como esse, por exemplo, da população brasileira financiar campanhas milionárias de velhos políticos que vão dizer onde é que esse dinheiro vai ser gasto, né? E jamais vai financiar um jovem político, alguém que está entrando na política pela primeira vez. Agora, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, né, ir para a embaixada ou ser presidente do partido. É isso, né? Líder do partido. Líder do partido. Na Câmara. Na Câmara, que é o PSL. É claro que é mais vantagem líder do partido, então. Na verdade é o seguinte, pessoalmente para ele, é uma carreira internacional de diplomata nomeado num país como os Estados Unidos é algo
que é incomparável praticamente, né? Pessoalmente para ele. Né? Porque você vai comandar uma embaixada num país que praticamente é o maior parceiro comercial do Brasil e é uma superpotência do mundo. Vai morar lá na capital dos Estados Unidos, em Washington, né? E vai fazer esse intercâmbio do Brasil, Estados Unidos, enfim. Para ele, pessoalmente, seria mais valoroso ele ser embaixador, né, do que ser líder. Mas para o Brasil, para o PSL, para o presidente Bolsonaro, eu acho que no momento é melhor ele ser líder do governo para apaziguar uma série de situações, inclusive essa da embaixada, ser embaixador. Para nós é mais produtivo que ele fique como líder do PSL. Porque acho também aí uma grande segurança também do presidente, quem assumir, né, como líder do partido, como distribuir, como administrar essa verba, né? Aonde tem muito dinheiro, o presidente vai fazer outras coisas. É que a verba, na verdade, vai ficar lá com a direção do partido, né, que é o Luciano Bivar. Então, existe uma resistência. Até no Patriota, por exemplo, na época o presidente Bolsonaro não se filiou Patriota, não disputou eleição, porque ele queria os diretórios estaduais com ele. Nas mãos dele. E houve uma recusa do partido. O partido lançou aquele cabo Daciolo, que eu acho que fez 3 milhões de votos, acho que alguma coisa assim. Não foi ruim também. E também cresceu, até porque fez bastante voto. Até porque naquela pré-campanha, o que aconteceu? Foram filiadas muitas lideranças no Brasil inteiro do Patriota. E alguns não migraram para o PSL junto com o presidente. Acabou ficando ali porque o partido tinha uma identidade, enfim. Mas quem administra esses recursos é o presidente do partido, que é esse Luciano Bivar. E nessa primeira tentativa de tirar a liderança da Câmara do delegado Valdir, não houve êxito, na verdade, né? Houve uma resistência desse grupo do delegado Valdir e se mantiveram. Mas aí por outras pressões que a gente não sabe quais são, acabaram que estão cedendo, o delegado já concordava em entregar a liderança, né? A Joyce Hasselmann, que é uma ex-comunicadora, uma jornalista muito incisiva, que curiosamente é de Ponta Grossa aqui do Paraná, e tirou mais de 1 milhão de votos no estado de São Paulo para deputada federal, também veio a público, né? Houve debates com o filho do presidente, enfim, até... Você revoltou com o presidente? Falta de respeito, filho do presidente, ela com o filho do presidente, uma coisa que até fica feio, né? Se tratando de 2 deputados federais, enfim. E aí parece que agora, pelos vídeos que ela anda fazendo e distribuindo na internet, ela já também está tirando o time de campo, está dando uma recuada. Apaziguando a situação. Exatamente, entendeu. O primeiro mais forte deles foi aquele ator, né, o Alexandre Frota, é isso, né? Que é deputado federal e deixou o partido, o PSL, e foi pro PSDB, do Dória. E agora já está até criticando o governo, já virou um crítico ferrenho do Bolsonaro. Mas enfim... Quando não leva vantagem, né? Exatamente, claro que tem coisas por trás que a gente não conhece. Exato. Mas com certeza ninguém está fazendo isso não tem vantagem. Esses desacertos tem uma coisa por trás que com certeza eu tomo lá da cá. E aí ela também já deu uma recuada, enfim. E agora parece que os ânimos estão mais calmos. O presidente viajou para fora do Brasil, né? Foi para o Oriente Médio, para a China, para o Japão. E aí as coisas estão se encaixando. Eu acho que ele voltar e vai encontrar um clima mais ameno, mais tranquilo para governar, que é a função essencial dele, né? E disputa interna de partido não ajuda ninguém, não ajuda nem o Brasil, nem especialmente o presidente da República. Verdade. O interessante, assim, o pouco que eu vejo, as notícias, que a gente às vezes não tem nem tempo de ver notícias, mas aquelas pessoas que estavam ali, né? Lá no morro, né? É o presidente, né? Apoiador do presidente. Quando o presidente começou a tomar as rédeas mesmo, começou a cortar aqui, corta ali e corta por cá, daí o que aconteceu com essas pessoas, né? Que nem o Frota, por exemplo, que apareceu lá anti-Bolsonaro, aquela coisa arada toda, se revoltaram, né? A teta secou. Então, eles não querem uma tetinha seca, né? Eles querem uma tetinha bem cheia. Então, deu no que deu. Na verdade, o que mais chama atenção nisso é que são pessoas que foram eleitas para renovar, para mudar, né? Eu não vi um projeto de algum deputado desses aí, com exceção do aquele Partido Novo, que a gente vê alguma coisa, abrir mão de algum privilégio. Mas eu acho que eles não acreditavam nisso, que a coisa ia mudar tudo ali na frente. Mas tem verba de correio até hoje. Me desculpa, mas quem está usando correio por último agora? As pessoas estão mandando as correspondências por e-mail, né? Por rede social. É mesmo. Porque a Câmara não vai mandar o objeto. O objeto está continuando no correio, no SEDEX. Mas cadê? Por que essas pessoas não tomam iniciativas de baixar o custo da Câmara, de baixar o custo de um deputado federal? Ou, enfim, né? Não são pessoas que chegaram novas para renovar. Mas renovar o quê? Renovou o quê até agora? O
O que nós vimos que no palco principal dessa renovação, que é o PSL, é uma briga por disputa de poder. E de poder que tem o quê? Dinheiro, né? Tem alguns aí que são deputados federais, mas são candidatos a prefeito. Nós podemos ver essa Joyce uma intenção de disputar a prefeitura de São Paulo. E precisa de muito dinheiro. E quem que tem o dinheiro? PSL. E aí tomou partido inicialmente de quem? Do presidente do partido, que é quem vai administrar esses recursos, né? Então, enfim, cadê o interesse das pessoas pela mudança de país, né? Pela renovação do país? Então, as pessoas se preocupam realmente com elas mesmas, né? Isso decepciona o eleitor que foi às urnas nas últimas eleições em massa, né? Houve um grande incremento até do número de eleitores que compareceram para votar e desestimula as pessoas, porque você não vê mudança. Parece que é tudo igual da mesma forma, sempre vai ser assim. E tá um embrulho, né? E tira a expectativa de mudança do país, né? Você tá vendo aí um alto custo que você paga de energia, de água. Você escuta agora que o governo quer tributar até a energia solar. Onde é que você viu um negócio desse? Um absurdo completo, né? Entendeu? Então, cadê os nossos defensores? Cadê a renovação na política? A gente não deve desistir nunca, deve participar sempre do processo eleitoral, votando como candidato, enfim. Mas isso desestimula as pessoas, desestimula a gente, as pessoas a participar da política. Porque quem deveria renovar, quem deveria dar o exemplo, está fazendo um velho estilo da política que sempre foi no Brasil. Que prometiam mudanças e não mudaram em nada. Primeiro, cadê a que eu já te falei, a economia dos gabinetes? Cadê que alguém propôs? Vamos tirar isso aqui, pô, é um absurdo. Num país onde o salário médio das pessoas é de R$ 1.000, R$ 1.500, que moramos R$ 1.344, é o salário do comércio. Quer dizer, uma pessoa passa ali 30 dias ao lado de uma loja, no supermercado, muitas vezes trabalhando sábado, domingo, né, para levar o sustento para casa, R$ 1.340, e desses 1.344, em torno de 40% é tributo que ele paga. Não que ele está pagando diretamente, mas se ele compra um pacote de arroz, tem um tributo embutido. Né? Então, que aproveitamento que essa pessoa tira? Qual que é a expectativa? Qual que é a perspectiva? E outros ganhando salário de Marajá, verba de correio, verba de representação, auxílio paletó, auxílio mudança, todo tipo de auxílio, né, que faz com que essa pessoa, que é a grande maioria da população brasileira, com mais de 80% da população que vive na baixa renda, que vive com 20% da riqueza, está na mão de 80% da população. Né? E 80% da riqueza está na mão de 20%. Então esses marajás, verdadeiros marajás, que estão no Congresso Nacional, enfim, que estão no campo da política, o que faz de bom, né, para essas pessoas que sustentam essas regalias, né, que eles têm lá, e você não vê qualquer tipo de mudança. O que se tem, sim, brigar pelo poder, por recursos, para disputar mais mandatos, eleições, enfim. Isso aí desestimula um pouco a população. Não estranhe se qualquer hora dessa a mulher vai pedir o paletó em casamento, porque tem um auxílio gordo. Tudo pode acontecer, hein? É auxílio daqui, auxílio de lá, como o doutor Sandro falou. Então não estranhe se o dia aparecer o casamento uma mulher com paletó, porque o auxílio é gordo. Espero que isso não vingue. Se Deus quiser. E pode ser alguma, né, também. Mas é o que você está falando, você está fazendo uma brincadeira, mas tem razão. Às vezes o paletó aí, só a verba do paletó dá para pagar aí 5, 6 salários de um trabalhador brasileiro. É verdade. Que trabalha no campo, que trabalha na indústria, enfim. O cara que trabalha, a pessoa que trabalha na construção civil, que se sacrifica muito, não tem muitas vezes perspectiva de ter uma vida melhor, de ter um carro, de ver um filho na faculdade, porque de fato essas pessoas estão pensando só em si próprias. No Brasil é como se fosse uma ilha. Se estiver bom para mim, o resto que se exploda. Talvez essa falta de união é que faz com que o Brasil seja o país sempre do futuro. Ele nunca vai ser de agora, sempre vai ficar para depois. Um dia ele chega lá. As pessoas têm na ponta da língua. É um país que tem tudo, né? Tudo. Ele não tem nenhum desastre natural, né? Tem terras agricultáveis por todo, até o Nordeste, que não se acreditava, está produzindo soja. Ele tem minério, ele tem ouro, né? Tem muita água, tem energia limpa. Tem tudo. Falta, né, comprometimento dos nossos políticos, desde da Câmara de Vereadores até Brasília, para que efetivamente se faça um projeto de mudança definitiva no Brasil, né, para que as riquezas cheguem até as pessoas. Né? Você está me dizendo aqui agora há pouco que tem uma família inteira atingida por doenças, tiveram que vender as poucas economias que tem. Onde é que está o SUS nessa história? Onde é que está o Estado, o governo, o município, para tratar essas pessoas? Né? Então são pessoas que infelizmente teve essa má sorte de toda a família ficar com doenças graves, né? Estão vivendo na penúria, e você aí está fazendo um jantar, enfim, está fazendo um projeto. Eu vejo o Tiaraju também colaborando na forma dele, né? Através do programa que ele tem, Morama Melhor, Morama do Bem, desculpa,
de buscar recursos para as pessoas. Então ele na pequena célula dele, você colabora com essas pessoas. Por quê? Porque o Estado está falhando com essas pessoas. Que o Estado deveria assistir essas pessoas, não assiste. Não assiste com emprego, não assiste com perspectiva. Enfim, porque o dinheiro é torrado, é moído com regalia para quem não precisa. Quando você viajar para um outro país, você fala assim, onde você mora? Eu moro no Brasil amanhã. No Brasil, amanhã. É sempre amanhã, é depois. Tem tudo para ser o país melhor do mundo, mas não é. E por quê? E aí a gente vê essa história do PSL, né, que é uma verdadeira vergonha, né, o que esse grupo de políticos lá do PSL fez, depois de ter recebido a confiança nas urnas, campeões de voto, né, por uma questão pequena, mesquinha, embaralhar o governo num momento tão complicado. O governo está no primeiro ano de mandato. Então essas pessoas têm mais comprometimento com si ou com seus projetos pessoais ou do que com o projeto da nação, do Brasil, que era efetivamente fazer as mudanças para que casos como você relata, como o Tiaraju também sempre está trabalhando, não aconteça. Né? Que é de ver pessoas aí desassistidas, enfim, jogar da própria sorte. Ele mostrou pessoas aí sem água e sem luz aqui dentro da cidade, por meses seguidos. Né? Eu pago uma conta d'água que se eu ver como é que é distribuído o pagamento, dá vontade de sair correndo para a rua e gritando, porque é um absurdo você aceitar. A maioria da população que está nos assistindo agora, observa a sua conta d'água. Como é que ela é tributada? Até um certo quantidade de metros cúbicos é um valor, passa é outro. Mas que conta é essa? Né? E aí você paga um absurdo por um recurso natural que a empresa canaliza e faz o tratamento. E aqui o Moarama é a maior empresa, porque ela e a Copel, a Sanepar e a Copel, são as maiores empresas aqui de Moarama, porque tem 30, 40 mil ligações, porque você não tem como viver na cidade se não for cliente dessas empresas. E elas te impõem goela abaixo um sistema de tarifação que é um absurdo completo, um valor absurdo. Agora está aumentando, e aumentam acima da inflação. Mesmo quando você tem uma inflação acumulada no Brasil de 4, 5% ao ano, ela está aumentando em 8%. E acha que é barato, né? Muitas vezes o valor da conta de energia e água supera o valor do aluguel de uma casa. Entendeu? E são bens essenciais. E são empresas públicas, construídas com nossos recursos, com nosso dinheiro. A Copel ostenta ser uma das maiores empresas do setor, eficiente, e é muito eficiente mesmo. Perfeito. Só que nós trabalhamos e pagamos por isso. E qual a vantagem que nós levamos dessa eficiência? Pagar um custo de energia altíssimo, não é isso? Se você ligar um ar-condicionado em casa, você paga uma conta de 500, 600 reais, que é superior, às vezes, à compra de supermercado do mês, que você leva durante 30 dias para uma família de 4 pessoas. Uma água você paga 260, 280 reais. Isso é um absurdo completo, né? Então o Estado, o que é que ele vê? Ele te impõe, né? Porque você não pode viver sem combustível, né? Não pode viver sem água e sem energia. Isso o Estado não abre mão. É estatal. E ele impõe os custos e os preços e você é obrigado a pagar, né? E aonde ele retira recursos rapidamente, por causa da liquidez desses produtos que você consome o tempo todo, o dia inteiro, as indústrias, as empresas, as casas, desde o mais pobre até o mais rico, para bancar esses altos salários, enfim, essa ineficiência que representa o nosso Estado. Como diz o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Muito obrigada. Tamires, eu que agradeço mais uma vez, dá a oportunidade de falar para você, falar para os seus telespectadores, inclusive de muita qualidade, né? Das famílias aqui de Moarama, para que façam reflexão, né? A política é algo que a gente tem que refletir. Refletir como é que se está administrando, né? Aquela historinha do caixa eletrônico, né? Que as pessoas contam. Quando o político entrega uma ambulância, é a mesma coisa de você estar colocando o seu cartão de débito no caixa eletrônico e retirando um dinheiro que você depositou. Então você não tem que agradecer. E mais, político, quando for entregar uma ambulância, vai lá no local onde vai ser o posto de saúde e entrega a ambulância lá, em silêncio, não mostra para ninguém. Isso não é vantagem, não é virtude. Virtude é você criar coisas novas, diferentes, que não existiam. Ambulância, um ônibus escolar, isso é do dia a dia, isso é material de consumo. Então é vergonha alheia você ver, às vezes, 4 homens num chaveiro, porque hoje tem que fazer um chaveiro também num cabo de vassoura. Né? E quando você vê também um órgão do Poder Legislativo entregando um cheque de volta, como se estivesse devolvendo alguma coisa. Devolveu porque não conseguiu gastar. A Câmara de Moarama devolve porque ela tem um orçamento para 19 vereadores e só tem 10. Então, automaticamente, tem que devolver dinheiro todo ano. E ela não pode ficar. Pela lei, no final do ano, ela tem que devolver todos os recursos que restaram. E a Câmara não pode gastar com asfalto, enfim. Então, o dinheiro automaticamente sobra mesmo e devolve. Mas se fizer o cheque, teria que fazer quem teve a ideia de fazer o cheque, de pagar aquele cheque. Se foi feito com dinheiro público, igual na Assembleia Legislativa, devolve em torno de 150 milhões ano. Também, se fez um cheque para bater uma foto, tem que pegar. O cheque é feito na impressão, né?
Quem fez o cheque tem que pagar o custo do cheque por fazer aquela propaganda enganosa. Porque aquilo não é economia. Aquilo é que sobrou porque não conseguiram gastar, porque a lei não permite que se gaste. E a lei permite que se vá um grande valor para lá, para o Poder Legislativo. Então, nós temos que criar vergonha na cara. Nós, enquanto... Eu não sou agora pessoa pública, mas todas as pessoas públicas, para efetivamente respeitar o contribuinte. Todos esses benefícios, etc. Quem paga é o contribuinte, né? Então vamos torcer para a gente não ver mais político entregando chave de ambulância, ou que faça um chaveiro para caber a mão de todo mundo, um chaveiro enorme, para todo mundo botar o dedo. Não numa chavinha, numa 5, 6 mãos ali segurando a chavinha. Só rindo mesmo. Que aquilo é nosso, não tem necessidade de fazer o que eles fazem. Isso demonstra, Camila, parece uma brincadeira, mas demonstra uma falta de capacidade, de respeito, de simancol, vamos dizer assim, de se bancar, né? Que isso às vezes esbarra no ridículo. Então vamos pedir para o Brasil, para o PSL e presidente Bolsonaro, para todo mundo se ajustar para oferecer um país, serviços, enfim, dar para a população de Moarama o que ela merece. Viver, bom, de Moarama não, do Brasil inteiro, né? Viver com o mínimo de dignidade dessas famílias que o Tiaraju assiste, que você está ajudando aqui com o seu programa de televisão, para que essas pessoas tenham acesso àquilo que é de direito delas, saúde, atendimento de qualidade.